Senhor meu Deus, nós entramos na Tua presença com muita confiança, segurança, alegria, gratidão. Pedimos que venha nos perdoar. Somos falhos, erramos, e se algo que tem o poder de impedir as nossas orações, se cometemos algo que tenha nos afastado do Senhor, nos perdoa. Nossas orações precisam subir, nós precisamos de resposta, nós dependemos do Senhor para viver. Nos perdoa. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Perdoa-nos, Senhor, pensamentos e sentimentos, palavras, sentimentos, tantos sentimentos que às vezes as pessoas se perdem. Um sentimento pode cegar. Quantas pessoas que estão completamente cegas por causa de sentimentos? Um sentimento tem deixado ela cega, surda, estúpida. Quantos que têm vivido de forma tão estúpida em função de sentimentos? Sentimentos, frustrações, está mal consigo, mal com a vida. E aí é contrariado e fica chateado. E aí começa a agir, reagir, falar, tudo aquilo que vai trazer prejuízo. Então, eu oro para que a cegueira seja arrancada, a surdez, as vendas caiam, o argueiro seja tirado, toda cegueira, todo espírito estúpido, eu repreendo em nome de Jesus. Toda opressão, todo peso, toda confusão mental, saiam em nome de Jesus. Todo esse domínio por sentimentos, essa vida que tem sido dominada, controlada por inúmeros sentimentos, sai agora esse domínio, esse controle diabólico, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, nos cubra com teu sangue, cubra a igreja, o ministério todo, o nosso povo, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar, nossos templos. Cubra com teu sangue, coloca anjos de guerra ao redor. Abençoa a nossa reunião, o nosso trabalho, transforma vidas aqui hoje. Eu peço unção, eu peço poder, eu peço um controle sobre essa reunião. Se não estiver aqui, não tem sentido, eu preciso do Senhor aqui fazendo aquilo que ninguém pode fazer. A unção vem do Senhor, o poder, a direção, a revelação, só o Senhor pode abrir mentes e dar a cada um a visão necessária, o entendimento a respeito da vida, da própria vida. Ó Deus, fala aos nossos corações, tem misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu peço mentes focadas, atentas, nenhuma mente dispersa. Eu peço um grande trabalho. Não é mais uma reunião, é a única que nós temos. Não temos o ontem, não temos o amanhã, nós só temos esse dia. Esse é o melhor dia da nossa vida, porque é o único que temos. Então eu peço ao Senhor que possamos fechá-lo com chave de ouro, com um grande crescimento. Eu oro por sabedoria, nos dê sabedoria ao Ministério Mudança de Vida, dê sabedoria a todos do Ministério Mudança de Vida, dê sabedoria às lideranças do Ministério Mudança de Vida, nos dê sabedoria, nós precisamos de sabedoria, sem sabedoria não podemos avançar, nos dê sabedoria, nos cubra com teu sangue. Eu repreendo todas as setas do mal, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, maldições, ciladas, tudo que queira atrapalhar o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do mal e lanço no abismo em nome de Jesus. Peço a cobertura do teu sangue, anjos poderosos aqui, e a tua unção. Obrigada, Jesus, pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por tudo. Nós chamamos muito. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2016. Grandes coisas
fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Graças a Deus. Sentem-se, por favor. A Bíblia é um livro de decisões. Do começo ao fim, nós encontramos direções. O sucesso de uma pessoa não é uma escolha de Deus, é um desejo dele. Deus deseja que cada pessoa seja bem-sucedida. Ele deseja, ele direciona, ele dá conselhos e ele oferece ainda recompensas. É interessante que algumas pessoas, elas agem como os soldados e o povo de Israel naquela guerra, naquela afronta. Eles sofreram uma afronta por intermédio de Golias e foi oferecido um prêmio daqueles, e nem com uma premiação, uma recompensa tão grande, alguém se dispôs a enfrentar o Golias. Então, algumas pessoas, nem com recompensa, nem com a certeza de que, se ela ouvir a Deus, ela será bem-sucedida, ela se submete. Então, a Bíblia é um livro de decisões. Você não se torna aquilo que você é ensinado. Você se torna aquilo que você crê. Enquanto você não crê realmente, você vai passar a vida sendo ensinado e não tomando decisões, as decisões corretas, não fazendo como deveria fazer. João e Judas tiveram os mesmos ensinamentos. Demos e Timóteo também. Por que alguns vão embora e constroem uma história fascinante, exemplar? Porque ele creu naquilo. Ele realmente creu. Quando você crê numa coisa, você faz. Por que muita gente não faz? Porque não crê. Nem com recompensa ele é capaz de fazer. Ele é ensinado. Quantas pessoas que estão recebendo os mesmos ensinamentos, as mesmas direções, a mesma palavra, os mesmos conselhos, mas ela não crê realmente naquilo. Então você pode ter o melhor mentor, o melhor mestre, o melhor pastor, o melhor professor, a melhor direção, as melhores instruções, os melhores conselhos. Você não se torna nada disso, se você não crer. Você tem que crer. Senão um dia você olha, o tempo passou, olha para a sua vida, e alguns dizem: mas onde foi que eu errei? Você errou.
Cada dia que você recebeu uma direção e você teve a oportunidade de ir lá, de deixar aquilo entrar e fazer. Porque cada dia, num dia, você faz centenas de escolhas. Na vida, milhões. E a vida, a Bíblia é um livro de decisões, de decisões. E você não pode esquecer disso. E a vida da gente é feita de escolhas. Você é o resultado das suas escolhas. Você tem o que você escolheu. Ainda que imediatamente alguém diga: não, eu não escolhi essa vida. Sim, você escolheu. Você não escolheu diferente disso. Palavras, atitudes, decisões são sementes. São como sementes. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente. Cada decisão que você toma é uma semente. Cada atitude que você tem é uma semente. E quando você fala as mesmas coisas, repete as mesmas decisões, mantém as mesmas decisões, tem as mesmas atitudes, significa que você está lançando no solo da sua vida a mesma semente. Então se torna um ciclo sem fim, de colheitas intermináveis, que você diz que não tem nada a ver com isso. Mas Deus lhe deu o livre-arbítrio para você fazer escolhas. Deus lhe deu o livre-arbítrio para você fazer escolhas. E Ele deu conselhos. Mas o que acontece? Alguns não são capazes de aprender nem com dor. Se eu colocar uma criança, eu falo para ela, não coloca a mão no fogo. E ela insiste. Ela vai queimar. Aí ela vai sentir muita dor. Ela vai se lembrar que fogo queima. Então é uma boa maneira de adquirir sabedoria. E fazer uma boa escolha, porque sabedoria basicamente é fazer boas escolhas. Então eu não vou mais colocar a mão no fogo, ou meu dedo na tomada, porque eu vou levar um choque. É uma forma de eu aprender. E daqui para frente fazer escolhas diferentes. Mas e quando uma pessoa tem sempre o mesmo resultado, porque ela sempre comete o mesmo erro, que deu errado da outra vez, mas ela insanamente vai lá e faz de novo. Ela já queimou uma vez, mas ela coloca a mão no fogo de novo. Deus está dizendo, tem um buraco aí, você vai cair, tem um buraco aí, você vai cair. E a pessoa continua. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, que puxa outro abismo. É interessante como as pessoas que pendem para direções contrárias à de Deus, elas estão sempre cometendo aquele erro, que é trazendo um abismo para a vida, e com aquele erro ela puxa mais um, porque quando ela comete um erro, ela comete um segundo para tentar consertar aquele, ela comete um terceiro para tentar consertar aquele, ela comete um quarto para tentar consertar, e ela nunca para dizer, chega, vou zerar. Não é cometendo mais um erro que eu vou consertar aquele erro.
A gente vê muito isso nos negócios. Ele já deu um passo errado, ele vai lá, dá um passo mais errado ainda para tentar cobrir aquela situação, que dá um passo mais errado ainda para poder tentar consertar aquela outra situação, e aquilo nunca termina. Eu disse na segunda que uma perda pode significar uma lei quebrada. Quando você quebra uma lei, e a Bíblia está cheia de leis, algo vai dar errado para você. A Bíblia, ela nos oferece recompensas por cada obediência. Então, mas ela também apresenta consequências. Terríveis, muitas vezes, para a desobediência. Então, aqui em Gênesis 8, 22, diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Na linguagem de hoje diz: enquanto o mundo existir, sempre, diga sempre, haverá semeadura e colheita. De novo, semeadura e colheita, semeadura e colheita. E aí diz, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso não vai mudar. Enquanto o mundo existir, é assim que vai funcionar. Tem dia e tem noite, tem frio e tem calor, tem verão e tem inverno. E sempre haverá semeadura e colheita. Semeadura e colheita. E semeadura e colheita. O que você plantou durante esse ano é o que você vai colher. O que você vem plantando ao longo da sua vida. Quando você faz o que é fácil, você permanece fraco. Aí, fraco, você vai pender para uma outra atitude fácil, que não requer esforço, sacrifício, renúncia. Porque você não tem estrutura, porque você é fraco, porque você não para enfrentar algo difícil. Então você passa a vida dizendo, é difícil. E como cada palavra é uma semente, está ficando cada vez mais difícil. Quanto mais você diz está difícil, fica mais difícil. E quanto mais você foge daquilo que você tem que fazer, que iria mudar a sua vida, mais distante aquilo vai ficando. Porque fazer mais tarde não vai ser mais fácil. Muito pelo contrário. Quando você recebe a direção, você recebe a palavra, o ideal, o inteligente, é que você saia praticando, como diz a Bíblia. Porque se você deixa para depois, você vai acabar não fazendo. E não vai ser mais fácil. Vai ficando cada vez mais difícil. Mais distante. E você vai ficando cada vez mais fraco. E muitas pessoas fogem porque ela vive na carne. E a carne sempre procura a saída mais fácil. Mas o Espírito nos leva a passar pelos processos, a adquirir um espírito resiliente e fazer aquilo que é necessário agora, porque mais tarde eu terei uma boa colheita. É assim, eu pago agora e brinco depois. Eu pago o preço que é necessário agora, e irei desfrutar mais tarde.
Então eu invisto agora para que eu tenha rendimentos importantes e uma estrutura boa amanhã. Mas alguns não levam isso a sério. Então, ele não investe. Ele vive jogando com a vida dele. Ele arrisca de forma estúpida. Não tem nada pior do que uma pessoa viver a vida inteira como um estúpido. Fazendo as mesmas perguntas. Dá para você saber muito de uma pessoa pelas perguntas que ela faz. Tem gente que já ouviu a mesma mensagem e ele é capaz de fazer a mesma pergunta. O que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Essa pessoa está dizendo, eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu sei muito bem, mas eu preciso, mais uma vez, fingir que eu não sei. E me enganar, e quem sabe te enganar, e ganhar tempo, mas ele não está ganhando tempo, ele está perdendo tempo. Ele está perdendo muito tempo. Dá para você saber muito sobre uma pessoa pelas perguntas que ela faz. Normalmente as perguntas revelam mais do que se possa imaginar. E alguns, você fala uma coisa para ele, ele tem uma reação estúpida. Lamentavelmente, alguns têm vivido como estúpidos e estão trabalhando para terminar como estúpidos. E não tem nada pior do que isso. E Provérbios fala muito sobre isso. Não haja como insensato, ou na tradução na mensagem, ou na linguagem de hoje, como um estúpido. Tem também como um idiota. E eu já li aqui. Não se deixem, Gálatas 6:7, se enganar. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Não deixe sua mente te enganar, seu coração te enganar. Uma visão equivocada, sei lá o quê. Não deixe te enganar. Porque você não vai conseguir zombar de Deus, não se zomba, porque isso é zombar de Deus. Quando você sabe, mas você se engana, você prefere viver enganado, fingir. Pois o que o homem semear, o homem, a mulher, qualquer ser humano, isso também colherá. Você não vai colher nada diferente daquilo que você tem plantado. Por favor, escute, atenta. Você não vai colher nunca na sua vida nada diferente do que você tem plantado. Nada. Por exemplo, Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Toda pessoa que é generosa, ela planta boa semente na vida das pessoas, ela dá alívio às pessoas, ela sempre receberá alívio. Mas algumas pessoas, elas elas são egoístas, elas não são generosas, elas são egoístas, elas são arrogantes, elas são orgulhosas, elas são insuportáveis, elas são questionadoras. Elas se apresentam como vítimas, como pessoas que estão em desvantagem, mal compreendidas na vida. Elas não prosperam.
Elas não dão alívio às pessoas. A presença delas pesa, porque elas vivem de forma egoísta. Tudo tem que girar em torno delas. Elas não dão alívio. É por isso que elas nunca têm alívio. Porque se você não planta alívio, você não vai colher alívio. Se você não planta generosidade, você não vai colher prosperidade. Se eu quero colher essa prosperidade, eu quero prosperar na minha vida, eu preciso ir lá e pegar a semente de generosidade. Eu quero alívio, eu preciso pegar a semente de alívio, eu tenho que dar alívio. Então isso é claro, enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Você pode vender uma imagem de você e se apresentar de uma maneira e se colocar sempre como o prejudicado ou a prejudicada da situação. Mas acontece que Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer escolhas. E são as suas escolhas que vão determinar o resultado da sua vida. Não é uma pessoa, não é Deus. Não é Deus que vai determinar, não é uma pessoa que vai determinar. Ninguém pode determinar o resultado da minha vida, a não ser eu mesma. Deus não pode determinar o resultado da minha vida, senão eu mesma, com as escolhas que eu vou fazer. Alguém pode determinar no coração, eu vou acabar com o fulano. Ninguém pode acabar com fulano se ele fizer as escolhas certas. Os planos daquela pessoa serão frustrados. Alguém pode decidir, eu vou derrubar você, eu vou acabar com você, eu vou fazer isso e aquilo com você, eu vou matar você. Ninguém pode matar alguém que tem a proteção de Deus sobre ele. Ninguém. Se essa pessoa está fazendo as escolhas certas, o mundo pode se levantar, como Davi disse no Salmo 127, no Salmo 27. Ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. O Davi, é só você ler os Salmos, você vai ver quanta aflição esse homem viveu. Mas pergunta se alguém pôde arruinar com a vida dele. Quando ele teve problemas, não foi o Saul que acabou com ele. Quando ele teve perdas na vida dele, não foi o Saul que causou aquilo. O Saul oprimiu, perturbou, mas não pôde impedir os planos de Deus na vida do Davi. Foram as escolhas do Davi que trouxeram para a vida dele dores, morte, vergonha, humilhação. Foram as escolhas dele. A Bíblia é um livro de decisões. O seu sucesso, a sua vitória, não é uma escolha de Deus, uma decisão de Deus. Não é uma decisão de Deus. É um desejo de Deus. É o desejo de Deus. Deus deseja que você seja bem-sucedido, te dá direção, te dá conselhos, te orienta.
Não é decisão de Deus, é desejo de Deus. Deus deseja e contribui, e promete, tem recompensa. Mas quem vai escolher é você. A decisão é sua, se você vai trilhar o caminho certo ou não. Você nunca vai se tornar o que você tem sido ensinado. Você pode ser ensinado uma vida inteira. Enquanto você não crê nisso, você se torna aquilo que você acredita. Aquilo que você crê. Não aquilo que você é ensinado. Porque se fosse assim, que é o Saul teve um mentor maravilhoso, que foi Samuel. E nem assim ele aprendeu alguma coisa. Ele não aprendeu. E a Bíblia está cheia. Não vou longe, nós falamos. Adão foi orientado pelo próprio Deus. Mas fez escolhas diferentes. Deus nunca escolheu que ele fosse expulso do Éden. Arrancado da presença dele. Não foi escolha de Deus. Foi escolha do Adão. Então é fácil uma pessoa passar a vida fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas e depois culpar alguém. Responsabilizar alguém. Alguém me prejudicou, não me deu, não me recompensou, não me reconheceu, não me tratou com bondade. E eu não tive isso, eu não tive aquilo. Se você estiver trilhando o caminho certo, você terá mais do que imaginou, isso é bíblico. Ainda que o mundo queira impedir isso, não vai poder. Ainda que alguém não dê a você aquela pessoa tal, Deus usará de um meio para trazer até você os benefícios, as recompensas. Josué 6,18. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então olha aqui, fiquem longe na guerra contra Jericó. Essa foi uma orientação fundamental, necessária. Uma orientação que tinha o poder de definir tudo. Sabe quando Deus vem e diz assim, não faça isso. Ele está dizendo, me leva a sério. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas. Porque é sério. Para que não sejam destruídos. Eu não sei o que dá na cabeça de algumas pessoas de achar que algumas passagens, por exemplo, essa aqui, que fez com que Acã ignorasse completamente. Foi colocada de brincadeira, é só uma ameaça. Não vai acontecer coisa nenhuma. Deus não ameaça. Deus não brinca. Primeiro, Deus não ameaça. Deus não brinca. Deus não finge que nada aconteceu. Deus não ignora as coisas. Deus não passa por cima. Isso você tem que entender. Eu também, todos nós. A palavra dele é a coisa mais séria que existe. Se Deus fala algo, Ele não está brincando com você. Ele não está te ameaçando. Ele está te avisando. Se você ignorar, você vai consciente, porque avisado foi.
Então ele avisou: se vocês pegarem qualquer coisa de Jericó consagrada à destruição, vocês vão ser destruídos, ouviram? Vocês vão ser destruídos. E aqui, ó, vocês trarão destruição, diga destruição, e desgraça. Então, são duas palavras fortes, destruição e desgraça, ao acampamento de Israel. Um soldado, ele era soldado, ele não era um inexperiente. Não era um ser inocente, que não sabia nada. Ele sabia bem, ele recebeu a direção, ele recebeu muito bem a orientação. Só que Deus, ele não fica repetindo. Ele falou com você. Em Jó ele diz: Deus fala uma vez, fala outra vez, fala uma terceira vez, ainda que você não perceba, ele está falando. Aí a pessoa não leva a sério, porque ela se engana. Ela acha que essa semente vai dar a ela uma outra colheita, uma colheita diferente. Ela se engana. O que o Acã pensou? Vamos analisar. Entra na mente do Acã. Ele acabou de ouvir de Deus que se mexesse, se alguém pegasse alguma coisa consagrada à destruição de Jericó, seria destruído e traria destruição e desgraça para o acampamento. O que passou pela cabeça do Acã? Deus acabou de falar. Por que ele foi lá e pegou uma capa da Babilônia, e ouro e prata, não sei o que, escondeu na tenda dele, no acampamento, sendo que Deus disse: não faça isso? Porque as pessoas não acreditam. Porque ele não acreditou que era daquele jeito. Porque na cabeça dele, ele se enganou. Comigo vai ser diferente. Acho que não é bem assim. Deus não vai se importar com uma capa da Babilônia e um pouquinho de ouro, isso aqui. Deus não vai se importar com isso aqui. Deus não vai se importar com aquilo. É assim que o diabo, ele cega. Ele manipula as mentes. E ele leva você a acreditar que Deus está brincando. Que Deus só está ameaçando. Ele leva você a acreditar que com você vai ser a primeira pessoa, desde que Deus fez o homem, desde o Éden, você vai ser o primeiro a desobedecer a Deus e se dar bem. Ele faz você acreditar nisso. Ele loucamente faz com que uma pessoa fique cega e ela esqueça tudo que ela ouviu, tudo que ela aprendeu, tudo, e que ela vai ser a primeira pessoa do planeta, desde que o homem foi feito, a se dar bem, fazendo o contrário à vontade e direção de Deus. Deus acabou de destruir a humanidade e estava recomeçando com Noé e a família dele. Cã foi lá e foi desleal com o pai dele. Foi errado com o pai dele. Pegou uma maldição para a vida, que se estendeu até o fim. O mundo tinha acabado de ser destruído por causa da maldade. O outro acabou de sobreviver a uma tragédia, vai lá e faz maldade novamente. Você não aprendeu com o dilúvio que destruiu com a humanidade inteira? Ô, você não aprendeu nada, meu filho. Você viu aí, ó. Não aprendeu. Porque se ele tivesse aprendido, ele não tinha feito aquilo com o pai dele. Você vê que nem com um exemplo brutal, algumas pessoas aprendem. Deus destruiu por causa da maldade. Agora está lá o sujeito fazendo maldade. E ainda com o pai, que foi o homem que
por causa desse homem é que ele estava vivo. Não era por causa dele, era por causa do pai dele. Ele sobreviveu por causa do pai dele. Deus salvou os filhos por causa, os filhos do Noé por causa dele. Mas por que as pessoas fazem? Por que o Acã? Então vamos voltar para o Acã. O Acã foi lá, fez o que Deus tinha acabado de dizer, não faça. Ele foi lá e fez. Porque o diabo cega a mente das pessoas de uma tal maneira, ele leva elas a acreditarem, mas ele leva mesmo, a pessoa acredita, eu vou me dar bem, comigo vai ser diferente, eu vou ter um final feliz, eu estou no erro, mas eu vou terminar bem, Deus vai me entender, vai ser diferente, não é bem assim, acho que Deus vai relevar. Muito bem, eles foram, logo após guerrear contra um vilarejo, uma vilinha chamada Ai, que no máximo uns 2, 3 mil homens resolviam o problema, 36 deles foram mortos, passaram a maior vergonha, porque uma coisa seria eles perderem para Jericó, que era um inimigo muito forte, mais forte que eles, e eles venceram. Outra coisa é perder para a vila de Ai, que qualquer um podia vencer. Então eles ficaram desmoralizados, humilhados, foram humilhados, e tanto que o povo desanimou completamente, e o Josué ficou prostrado lá. E Deus veio e falou isso aqui para Josué 7, 10 a 12. O Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Eu gosto disso também. Por que essa atitude se entregou agora à situação? O que você está fazendo aí desse jeito? Israel pecou, rapaz. A questão é a seguinte, o motivo dessa vergonha, dessa humilhação toda, é que Israel pecou. Eu creio que está tão clara a resposta para alguns. Por que você está aí desanimado, e jururu, acabado, pedindo a morte ao fim, quer morrer, não sei mais nada, acabou para mim? Por que você está desse jeito? Você vai lá e faz o contrário do que eu falei, e esperava receber o quê? Alegria, paz, alívio, sucesso, prosperidade, conquistas, fogos. O que você esperava? Você desobedece a Deus e espera ter um final feliz. Você passa uma vida desobedecendo a Deus, fazendo do teu jeito, e espera que no final, vai ter o melhor esperando por você. Não é assim que funciona. Você pode fazer suas escolhas, você é livre para fazer. Você é livre para escolher a semente. Mas depois você é obrigado a colher o que você plantou. Você se torna um escravo, um prisioneiro daquelas escolhas. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. É por isso que vocês estão envergonhados e humilhados dessa maneira. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. A resposta está aqui. Por que eu nunca venço? Por que eu não consigo chegar lá? Por que não anda a minha vida? Por quê? Porque você violou a aliança. Você fez o contrário do que eu falei. É por isso que você não consegue resistir aos seus inimigos. Fogem deles. Porque se tornaram merecedores. Diga, se tornaram merecedores da sua destruição. Olha essa frase. Eles se tornaram merecedores. Ninguém merece passar por isso.
Bom, a palavra de Deus está dizendo que sim. Sim. Uma pessoa emocional que fica só com o que ela está vendo, ela não sabe da história real, mas Deus sabe o que está na mente, Deus sabe o que está no coração, Deus sabe cada prática. Então Ele sabe. Ele sabia, Josué estava prostrado, acabado, porque ele não sabia o que tinha acontecido, mas Deus disse: Israel pecou. Isso está acontecendo, porque até então, Josué estava achando que aquilo não era justo. Tanto que ele falou: por que o Senhor nos tirou da terra? Porque isso, aquilo, quer dizer, não é justo. Quem está de fora, movido por emoções, diz: não é justo, coitadinho, tadinho dele, ele não merece. Mas Deus, que conhece lá no profundo, sabe qual a semente que foi usada, quais as escolhas que foram feitas, quais as decisões que foram tomadas. Deus disse: eles se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Enquanto vocês não arrancarem, eu não vou ser com vocês coisa nenhuma. Vocês vão fazer, assar, fritar e vai dar tudo errado. É um negócio que não dá certo. É aquela situação que não dá certo. É a outra que não dá certo. É do jeito que faz não dá certo. Por que não dá certo? Porque você não arranca da sua vida aquilo que eu falei para você não pegar. Você foi lá e pegou. Você tomou a decisão que quis. Agora está tendo aquilo que não quer. É simples, vamos parar de espiritualizar as coisas. E é assim, é claro, como 2 e 2 são 4. Você obedece a Deus, tem recompensa. Você desobedece, tem consequências drásticas. Mas Deus não é amor, Deus é amor, misericórdia. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele não vai quebrar as suas leis. O que o homem plantar, ele vai colher. As decisões que você tomar vão trazer para você consequências. Aqui, Josué 6:26. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Quando ele destruiu Jericó, ele disse: maldito quem se atrever a levantar, a reconstruir esse lugar. Esse lugar é maldito. E quem se atrever a desobedecer e reconstruir esse lugar, vai pegar uma maldição para a vida e vai pagar com a morte dos filhos. O preço, o custo vai ser a morte do filho mais velho e do filho mais novo. Todo Israel temeu. Isso ficou registrado. Ninguém se atreveu a fazer isso durante muitas gerações. Até que um dia, um sujeito chamado Riel, eu acredito que o Riel estava lá assim: faz tanto tempo, não é? Deus já até esqueceu disso. Josué já morreu há tanto tempo. Não penso que seja assim. Não é bem assim. 1 Reis 16:34. Durante seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces,
à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ele pensou, eu vou reconstruir Jericó, e não vai acontecer nada. Pois a palavra se cumpriu. Ele reconstruiu, mas à custa da vida do filho mais velho e do filho mais novo. Ele teve 2 mortes dentro da casa dele, porque ele não levou a sério a palavra que o homem de Deus, dominado pelo Espírito de Deus, liberou naquele dia. Vinda de Deus. Ele não levou a sério. Sabe quando, já passou muito tempo, Deus vai entender, não é bem assim, vai terminar tudo bem, acho que Deus não vai se importar de eu levantar Jericó. Aquela coisa toda, está lá, está na cara, está sendo muito bem, a pessoa está sendo orientada, ela está recebendo a direção, mas aí vem um pensamento, vem uma seta, vem uma ideia, e ela se convence que ela vai se dar bem, ela vai terminar feliz. Ela vai fazer escolhas diferentes das de Deus e ela vai ter um final feliz. Mais tarde, ela terá só coisas boas para colher, sendo que ela nunca parou para plantar o que ela deveria plantar. Todo mundo comete erros. Mas uma coisa é você passar a sua vida deliberadamente, conscientemente, intencionalmente, fazendo aquilo que você acabou de ouvir, você tem ouvido, que não é para fazer, você ouve numa reunião, você ouve na sua casa, você abre a palavra e ouve Deus falar com você, você ouve uma pregação, você ouve uma direção, Deus está falando, não faça isso. Mas você vai lá, Deus já disse, não, isso não é para você, esse relacionamento não é para você, não lide dessa maneira com os negócios, não haja dessa forma, não trate sua família assim, não faça dessa forma, não faça daquele jeito, não ande em imoralidade, não viva na imoralidade, não ceda para o pecado, me prioriza, se comprometa comigo, mas você vai, não. Os tempos mudaram, acho que Deus me entende. Já passou muito tempo, eu vou reconstruir Jericó. Ele reconstruiu, mas à custa da morte do filho mais velho e do filho mais novo, como o homem de Deus havia falado lá atrás. A palavra de Deus se cumpre. Não importa quanto tempo leve. Então, todo mundo comete erros. Mas uma coisa é você viver na prática daquilo que você já ouviu que você não deve. Porque a gente pode cometer erros, mas Deus enxerga aquele comportamento contínuo, voltado para a direção certa, aquela vontade de agradar, aquela vontade de fazer certo, aquela oração que pede me ajuda a fazer certo. Mas alguns ele acaba de ouvir, ele finge que não é com ele, e ele tem a mesma atitude de sempre. É na casa dele, é no trabalho dele, é na vida dele, é na vida espiritual dele, ele tem o mesmo comportamento. Não altera nada, não há temor, não há reverência, não há comprometimento, nada. A palavra não altera a vida dele, a palavra não o contagia, nada. Ele está ouvindo, mas a atitude dele é a mesma. Ele está aprendendo, mas o comportamento é o mesmo. Ele está sendo orientado, mas ele está
fazendo do mesmo jeito que sempre fez. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai encontrar. Você planta uma boa semente hoje, você vai colher. Você pode ter certeza que você terá uma grande colheita depois. Com certeza terá. Você planta uma boa semente, você terá. Você não precisa nem se preocupar. Basta você todo dia ter uma boa atitude que agrada a Deus, para com Deus, na vida, para com as pessoas. Você não tem que se preocupar, ainda que você não pedisse. Ele te recompensaria da mesma forma. Em 1 Reis 17, 1-16, diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E não caiu mesmo. Por que Elias disse isso para Acabe? Por causa de toda a idolatria e feitiçaria que ele implantou em Israel. Às vezes você pergunta por que tanta sequidão na vida? Por que tem tanta seca? Não tem chuva na minha vida, não tem bênção na minha vida. Aqui, essa palavra foi dita a Acabe por causa de toda a idolatria e feitiçaria. Não, bicho, eu não sou idólatra, não sou feiticeiro, talvez seja mais do que imagina. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Rebelião é você estar contra uma autoridade. A autoridade de Deus, a autoridade que Deus te deu. É você se rebelar contra algo que é certo. E iniquidade, arrogância, autopiedade, avareza, tudo funciona como pecado, é como pecado de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, às vezes amarra de tal maneira, não tem chuva, mas o homem de Deus diz, não vai ter, enquanto eu não liberar, mediante a minha palavra, não vai, não tem chuva aqui. Então, às vezes o céu cerra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para leste e esconda-se perto do riacho Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. É maravilhoso. Deus cuidou dele, ele ouviu a Deus, não questionou aquela maneira inusitada, estranhíssima de Deus cuidar dele. Se Deus usasse uma águia, ninguém se surpreenderia. Mas é interessante você ver que, por isso que a gente tem que confiar em Deus, se você estiver na obediência. Quando você ouve a Deus e vai para onde Ele te manda, e crê, e não questiona, aí Deus vai lá e pega uma coisa assim, estranhíssima, e usa aquela coisa estranha, aquele ser distante, aquela coisa distante, para te abençoar. Para abençoar você. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele usa o que Ele quiser, o que Ele quiser. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá
ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Agora o riacho seca. Sempre quando o riacho seca, é uma direção, uma boa direção, de que chegou a hora de levantar acampamento. É hora de partir. É hora de seguir. O riacho secou. Então agora eu vou seguir. Agora eu vou usar o quê? Deus disse o que é uma viúva. Ele não questionou. Ele seguiu. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, e para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do homem de Deus proferida por Elias. Ele chegou lá, encontrou uma mulher entregue à morte. Foi a viúva que ia alimentá-lo. Uma mulher entregue à morte. Mas ali estava um homem que acreditava e confiava em Deus. Imediatamente ele lançou o espírito sobre ela. Quem é que mudou a vida dessa mulher? Alguém vai dizer: Deus mudou a vida dessa mulher. A fé dessa mulher, no que ela recebeu, quando ela creu no que ela ouviu, e ela foi e fez. Quando ela ouviu, e ela foi e fez exatamente como ela foi ensinada. Naquele momento, ela trouxe para ela aquela recompensa. É um sistema de recompensa. Ela ouviu e ela fez. E ela foi bem-sucedida. Aquilo não aconteceu do nada. Ela atraiu aquilo para a vida dela. Ela trouxe aquela bênção para a vida dela. Quando ela ouviu, eu li para você as condições. Ela ouviu, ela estava entregue à morte. O homem de Deus ouviu de Deus que era uma viúva que ia alimentá-lo. Ele encontrou a mulher entregue à morte. Disse: me traga água e um pedaço de pão também. Não tenho, estou pronta para morrer. Contigo que eu tenho em casa. Vai lá, faça para mim primeiro, depois você faz para você e para o seu filho. Ela não perguntou como, que jeito, ela não questionou. Ela simplesmente creu. Quando ela creu e fez, ela creu e fez. Quando ela creu e plantou aquela semente, ela teve aquela colheita. Aquilo não foi do nada. Oh, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, Deus me abençoa, me abençoa, Deus me abençoa. O que você está fazendo para Deus te abençoar? Não, de verdade. O que você está fazendo para Deus te abençoar? Qual é a semente que você está plantando para que você tenha a colheita que
você diz que quer? Quais são as decisões que você tem tomado para que você obtenha as recompensas que você tanto diz que quer? Ela foi recompensada pela atitude que ela teve. Aquilo não foi do nada. Deus não operou ali do nada. Foi ela. Ela trabalhou para que então aquilo se cumprisse na vida dela. Aquela palavra não teria se cumprido na vida dela se ela não tivesse crido e feito como ela foi orientada. Me abençoa, me abençoa, me abençoa, não sou dizimista. Me abençoa, não sou ofertante. Me abençoa, me abençoa, Deus. Deus não é a prioridade da vida. As sementes usadas não são boas. A palavra está vindo, vai e faça isso. Os questionamentos estão lá. As conjectura o tempo todo. Questiona, murmura, mas me abençoa, Deus me abençoa. Você acha que é só isso? Me abençoa, ora por mim, ora por mim. Você não quer que eu ore por... Eu quero orar por você, eu oro por você. Seu nome eu coloco no espaço de guerra, nós vamos orar por você. Mas, por favor, não se engane. Se tudo que você faz é pedir oração, colocar seu nome no espaço de guerra e pedir para que mais uma pessoa ore por você, e vai mais uma igreja para alguém orar por você, e você quer que mais alguém, você manda para todos os pregadores um pedido de oração, para todas as pessoas que se abrem para receber seus pedidos de oração, você já colocou seu nome em todos os livros de oração, mas você não toma as decisões certas, não muda a semente, você está recebendo direções, mas você não faz. Não vai acontecer. Se eu não te disser isso, eu estou te enganando. Quando alguém diz para você que um milagre vai acontecer do nada, sem que você tenha que crer e fazer a sua parte, ela está mentindo para você. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele tem o controle das coisas. Ele tem. Só que não me venha dizer que você fez as escolhas contrárias às de Deus e você vai ter o resultado que você quer, porque Deus está no controle. Isso é a maior estupidez da face da terra. Isso é decidir viver como um estúpido. Todo mundo adora usar, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu também uso, Deus está no controle. Mas não para te enganar. Deus está, Ele tem o controle, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele me deu o quê? O que é que Ele deu para nós? Livre-arbítrio. Para nós fazermos o quê? Escolhas. Decisões, tomarmos. Então, eu fiz escolhas, eu tomei decisões contrárias às de Deus. E agora Deus está no controle e vai dar tudo certo. Não. Não. Deus está no controle, mas as decisões, as escolhas que você fez são sementes que vão resultar exatamente naquilo que você plantou. Você vai ter o que você plantou, o que você decidiu. Não foi Deus que decidiu, foi você que decidiu. Ouviu o que eu estou falando? Não foi Deus que decidiu.
Foi você que decidiu. Você pode decidir fazer do jeito de Deus. Então, ele te promete, ele tem recompensa. O que o homem de Deus falou? Faz primeiro para mim, e depois você faz para você. E a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai secar. Ela foi lá e fez como o homem de Deus. Fez primeiro para ele, depois foi para ela. E o que aconteceu? A farinha não acabou e o azeite não acabou. Por quê? Porque foi dito, você faz assim e vai acontecer assim. Se você faz assim, a recompensa é essa. Mas se você não fizer, pega mesmo os gravetos, porque você vai morrer. A farinha vai acabar, o azeite também vai secar. Você não dizima, você não oferta. Sua farinha vai acabar, seu azeite vai secar. Deus não é a prioridade da sua vida. As coisas não serão acrescentadas na sua vida. As decisões que você tem tomado são contrárias às de Deus. Você não terá nada muito bom para colher no final. Você não está investindo. Você está jogando com a sua vida. Você está arriscando. Você faz uma escolha errada esperando obter o resultado certo. Não. Você faz uma escolha errada e vai ter o resultado que você não quer. Porque a escolha foi errada. Então, o resultado vai ser algo que você não vai ficar feliz. Mas quando você tem uma atitude correta, você vai ficar feliz com o resultado final. Ele foi cuidado porque ele não questionou a Deus, ele creu no que Deus estava falando. Ele lançou o espírito sobre aquela mulher. Quando ela obedeceu, a palavra de Deus se cumpriu. Foi a sua recompensa. Não é simplesmente vai aumentar, não vai acabar, sem que eu não, eu não faço nada, eu não tenho participação nenhuma nisso. Você tem toda a importância no processo da sua vitória. Você é que participa integralmente disso. Não adianta você fingir que não é com você. Você não tem participação nisso. Deus vai fazer do nada, sem a sua participação. Não é assim. A religião ensina bobagens, a fé customizada ensina bobagens, coisas inacreditáveis às vezes. Mas a palavra de Deus é clara. Você planta uma boa semente em Deus, você vai ter uma grande colheita. O homem de Deus lançou sobre ela aquela fé, aquele espírito. Ele disse a ela o que ela tinha que fazer. Faça primeiro para mim. Depois você faz para o seu filho. E sabe qual vai ser o resultado? Você não vai morrer. A comida vai ter de sobra. A comida não vai acabar. Você vai ser suprido, você vai ser abençoada, você vai ter um final feliz. Traduzido é isso que ele estava dizendo, você faz para mim primeiro. E o resto pode descansar, você dá esse passo de fé e você vai ser recompensado com vida, recompensada com abundância, com prosperidade. Ela creu, foi lá, fez exatamente como ele havia falado. E ela obteve exatamente o que ele havia dito a ela que ela teria se ela obedecesse. Ela teve a recompensa. Você quer recompensa fazendo diferente do que Deus tem te orientado? Não tem como. Não tem. Para você ter a recompensa, lembra o sistema de recompensa. São
Você vai ter a recompensa se você crer e tomar as decisões, se você fizer as escolhas em conformidade com Deus, com a direção que você está recebendo. Ele vai te recompensar. Mas se você fizer do seu jeito, você não tem recompensa. Não tem como você esperar que Deus te recompense se você fez diferente do que Ele te orientou. Essa mulher foi recompensada porque ela fez exatamente como ela foi orientada. Ela escolheu, ela decidiu fazer como ela havia, fazer exatamente como ela tinha ouvido. O homem de Deus disse: faça primeiro para mim. Imagina uma mulher que estava pronta para morrer, só tinha um filho, e aparece um sujeito na casa dela e diz: faça primeiro para mim. Ela podia ter duvidado, criticado. É o que hoje diria: acho que eu vou sustentar essa marmanja, acha o que ele pensa que é, eu tenho um filho pequeno em casa, não sei o que, não sei o que. É nessas horas que as pessoas perdem vitórias. É quando ela tem a oportunidade de ir lá e usar a fé dela e crer no que ela está ouvindo. Mas ela fica conjecturando, questionando, buscando opinião, não sei, aqui e acolá, e vai lá e faz diferente. Ela, claro, ela não vai ter a recompensa. Ela só viveu, filho, e a família foi abençoada, e a prosperidade chegou ali, a comida não acabou, porque ela ouviu, ela creu e ela fez. E ela foi recompensada. Então, essa história de que Deus vai fazer sem que eu tenha que fazer, eu não encontro isso na Bíblia. Eu estou te mostrando aqui. Você vai ser, a sua recompensa virá. Se você ouviu o que Deus está falando. Como? Se você passa por cima daquilo que você está ouvindo, acreditando que vai dar tudo certo no final, eu te mostrei aqui do começo até agora, que não vai dar. Mas se você ouvir, vai dar tudo certo. O final vai ser feliz. Do contrário, não vai ser feliz. E quem é que vai decidir? Você decide que final vai ter. Não é Deus que decide o final da sua vida. Quer dizer, sim, Ele decide. Ele tem um propósito para você. Ele determinou algo maravilhoso. Mas se você, com seu livre-arbítrio, não escolher o que Deus escolheu para você, você não vai terminar como Ele determinou que você terminasse. Eu só vou terminar de uma maneira poderosa, gloriosa, se eu escolher o que Deus escolheu para mim. Escolher ouvir a Deus. Dar os passos que Deus me mandou dar. Fazer primeiro, toda vez que Ele me mandar, é primeiro para mim, é primeiro para mim, é primeiro para mim. Você vai ceder para mim, você vai sacrificar para mim, você vai me dar. É o que o Eliseu estava dizendo para aquela mulher. Primeiro para mim, quer dizer, primeiro você se doa, é uma renúncia, é um sacrifício. Passa por cima de tudo que você está vendo. Tira o foco das circunstâncias, filho pequeno, e graveto, e fome, e um marmanjo que eu nunca vi na vida, me pedindo para fazer primeiro para ele. Isso é muito forte. A fé que essa mulher ela teve. Você vê que ela investiu. Mas os outros que eu te mostrei, jogaram com a vida. E acredite, pode acreditar, eles acreditaram que eles teriam um final feliz, que eles seriam os únicos, os primeiros na face da terra a terminar bem fazendo errado. Não terminaram. E se eu ficasse assim a madrugada pregando para você, eu te daria mais assim uma infinidade de pessoas que, tendo o livre-arbítrio para fazer escolhas corretas, fizeram escolhas ruins. Duvidaram, não levaram a sério a palavra. Não tiveram um bom final. As recompensas que poderiam ter tido.
Deus está falando algo conosco poderoso. Você pode ter o melhor final. Recompensas e recompensas. Se você usar o seu livre-arbítrio para fazer as escolhas certas em Deus. Para usar da semente certa, porque enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita. Isso não vai parar. O que você planta é o que você vai colher. Você planta injustiça? Não adianta esperar a justiça. Você planta generosidade? Eu li para você, você vai prosperar. Você planta alívio? Você vai ter alívio. Você vive atribulando, cutucando as pessoas? Não espere dias felizes. Você é fiel a Deus? Você terá grandes recompensas. Você é infiel? A Bíblia diz que você terá destruição e desgraça. Você quer agradar a Deus? Você pode ter certeza que você vai ter uma vida abençoada, cuidada. Mas você não leva a sério o que Deus fala? Não há a menor possibilidade do seu amanhã ser melhor do que o dia de hoje. Amanhã não vai ser melhor que hoje. E cada um tem que pensar. Você planta uma boa semente hoje. O que você quer colher? Você quer colher amor? Plante amor. A semeadura, a lei da semeadura, ela é poderosa. Se você entender verdadeiramente o que significa passar a vida plantando uma boa semente, você vai transformar a sua vida. Não vos canseis de fazer o bem. É uma boa semente. O sujeito não merece. Ele não merece nada. Você, então, tem que parar e dizer assim, mas eu quero. Você não merece, então eu mereço ser abençoado. Eu não sei qual a escolha dele. Eu não faço. Tem uma decisão que eu tomei há alguns anos atrás. Quando eu ouvi isso de Deus. Porque às vezes, você faz as coisas esperando receber da pessoa. Isso foi libertador para mim, quando Deus disse para mim, espera receber de mim, eu vou dar a você. Então, se você aprende isso, você muda a sua vida. Você faz o que é certo, o bem, o que é correto, o que você deve fazer, você transforma isso num estilo de vida, e não importa quem Deus vai usar para trazer a recompensa para você. Se é o corvo, se é uma viúva, não importa. Você sabe que a recompensa virá. Às vezes, nem sempre virá daquela pessoa que você fez o bem. Aliás, muitas vezes não vem dela. Não vem. Muitas vezes não vem. Mas sempre, a recompensa sempre vem. Tudo que você planta, você colhe. Então, você tem que prestar atenção. Você planta maledicência, você vai colher maledicência. Você é benevolente, você vai colher benevolência. E assim por diante. Pode ampliar. Vai fazendo sua listinha. Você planta gentileza, você vai colher. Às vezes você não colhe daquela pessoa que você foi gentil, você colhe na sua vida. E a sua vida está sempre na crescente. Você sempre está sendo levado para lugares altos. Não é porque alguém decidiu ser um miserável, no máximo um mediano, que você tem que decidir isso para a sua vida. Você pode viver com excelência em lugares altos, agir de uma maneira completamente diferente do que alguns decidiram. Essa foi a decisão dele, passa por você, te leva, não te dá bom dia, não dá boa tarde. Ele decidiu, ele vive como um estúpido, ele vai terminar como um estúpido se ele não mudar. Você não é, mas eu falei, ele não me ouviu. Continue, meu filho. Bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Que Deus seja com você. E vai seguindo. Você não está afim, mas você se força.
Você não está com vontade hoje, mas você se força, porque você sabe que aquele dia é muito importante, você não pode perder um dia. Esse dia pode fazer uma diferença danada na sua vida. Então, espera aí, eu tenho esse dia, eu vou plantar todas as boas sementes que eu puder nesse dia. Se eu posso semear aqui, isso aqui, eu vou semear. É a melhor maneira de você viver para ser sempre uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida na vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Com a mão no coração. Você ouviu coisas importantes e decisões podem ser tomadas agora. Senhor, eu entendi perfeitamente. E eu me comprometo a uma vida diferente daqui para frente. Eu me comprometo. Eu detectei que da minha boca tem saído palavras estúpidas. Eu tenho sido uma pessoa indisciplinada, inconstante, negligente. Eu tenho sido guiado por emoções. Eu repito os mesmos erros. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu entendi que tudo isso são sementes. Que no final vai me render uma colheita ruim. E eu não quero essa colheita. Eu não quero isso para mim. Leva para todos os campos da sua vida. Qual é a semente que você tem semeado na sua casa, na sua família, no seu casamento? Que semente você tem semeado no seu trabalho? Na igreja, no seu relacionamento com Deus. Quais as sementes que você tem usado? Você é uma pessoa cheia de ressentimentos? Essa é uma péssima semente. Aliás, devastadora. Ressentimentos estrangulam pessoas. Então você tem que pensar na semente que você tem usado. Você é uma pessoa honesta nos negócios? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Você faz aos outros o que você quer receber? Você planta na vida do outro o que você quer colher? Então, isso rende assunto. Mas está claro? É uma palavra que você não tem como dizer, eu não entendi, eu não tenho como entender. Está claro. E é uma palavra, como todas eu vejo, nós temos que investir na nossa vida espiritual e ouvir cada vez mais o quanto for necessário para deixar entrar, para renovar a mente, renovar o entendimento, mudar o interior. Decisões são fundamentais. A Bíblia é um livro de decisões. O seu sucesso não é decisão de Deus. É um desejo de Deus, mas não é decisão dele. É decisão sua. Eu abri a reunião falando isso. E abri também dizendo que você não se torna aquilo que você foi ensinado, mas aquilo que você crê. Se você não crê no que eu estou falando, vai ser mais um ensinamento que você vai transformar em algo inútil na sua vida. Porque se você não praticar, vai ser algo inútil.
Senhor meu Deus, quero agradecer ao Senhor demais por essa reunião, por esta mensagem. E eu oro para que possamos ter muitos frutos desse dia. Que vidas estejam sendo movidas, radicalmente abençoadas e transformadas pelo entendimento da sua palavra. E que nenhum saia da mesma maneira ou consiga viver da mesma forma. Que decisões radicais estejam sendo tomadas aqui hoje. E mantidas e praticadas com perseverança. Que a palavra entre de forma revelada. Revela a tua palavra para cada um que aqui está. Que cada um tenha um discernimento, a revelação profunda dela. Impactado, impactada pelo que está recebendo. Não consiga mais viver diferente daquilo que tem sido ensinado. Transforma vidas aqui. Se a tua palavra não transformar vidas, ninguém pode transformar, Senhor. Ninguém pode. Se a sua palavra não estiver mudando pessoas aqui, eu não tenho a menor pretensão de mudar, porque se o Senhor não mudar, muito menos eu. Só o Senhor tem o poder de mudar vidas. Então eu oro para que a tua palavra esteja mudando radicalmente a forma de cada um pensar e de viver. Obrigada, meu Deus. Cubra todos com teu sangue. E toma a vida de cada um, Espírito Santo. E leva para um lugar mais alto no Senhor. Amém. Amém e amém.